Oi pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso mini curso, vamos falar agora sobre movimento retilíneo uniforme. Nós temos aqui um móvel, no caso um automóvel, se movendo com velocidade constante. Velocidade constante implica que a aceleração é nula. Então, o que caracteriza um movimento retilíneo uniforme? Retilíneo porque ele se move em linha reta, a trajetória é uma linha reta, e uniforme porque a velocidade não varia, a aceleração constante, certo? Então nós temos aqui o carrinho, tá? Na hora que o carrinho passar na posição S0, minha posição inicial, eu ligo o meu cronômetro. Então em t igual a 0 o carrinho está na posição S0, se movendo com uma velocidade. No instante posterior genérico t, ele está na posição S de t e continua se movendo com a mesma velocidade, certo? Bom, a velocidade, que nesse caso é constante, corresponde o ΔS, o deslocamento, dividido pelo ΔT. Então o deslocamento é quanto que ele se moveu, ele estava em S0, foi até ST, ele se moveu de ST menos S0, durante o intervalo de tempo t menos instante inicial 0. Então isso é a velocidade inicial, é a velocidade. Então nós temos aqui a função horária do movimento retilíneo uniforme, a posição em qualquer instante de t, é a posição S0, posição inicial em t igual a 0, mais Vt. Isso daqui corresponde à equação de uma reta, e esse V aqui é justamente o coeficiente angular da reta, certo? Bom, aqui nós temos alguns gráficos correspondentes ao movimento retilíneo uniforme, o MRU. Então no primeiro gráfico nós temos a velocidade em função do tempo. Como a velocidade não varia, nesse caso aqui ela é de 20 metros por segundo, ela é constante, o gráfico é uma reta paralela ao eixo horizontal. T igual a 1, T igual a 2, T igual a 3, T igual a 4, a velocidade tem sempre o mesmo valor, nesse caso 20 metros por segundo. Velocidade constante, o móvel está se deslocando, está se afastando da origem. Em T igual a 0, nesse caso, eu considerei que ele está partindo da origem, tá? Da origem da referência aqui, posição 0. Então em T igual a 0, a cada segundo a posição dele varia 20 metros por segundo. Então depois de um segundo ele se deslocou 20 metros, depois de 2 segundos 40 metros, depois de 3 segundos se deslocou 60 metros, etc. Então o que a gente observa aqui é que a posição está variando, segundo o gráfico de uma reta, variando linearmente com o tempo, certo? Bom, então a função horária S de t a gente já tinha visto. No caso específico desse exemplo, a posição inicial é a própria origem, então S0 igual a 0. Então eu tenho que S de t é igual a S0 mais Vt, velocidade constante 20t, então S de t igual a 20t. Se eu colocar os valores de t aqui, eu obtenho exatamente os valores da posição em função do tempo, certo? Bom, algumas coisas importantes em relação ao movimento retilíneo uniforme. O que a gente observa é que a velocidade é a taxa de variação do espaço em relação ao tempo. Então, a velocidade de 20 metros por segundo significa que a cada segundo a posição, o deslocamento é de 20 metros. A posição varia de 20 metros. Tá? A velocidade corresponde também à inclinação nesse gráfico de S de t, certo? No caso específico do MRU, como a velocidade é constante, essa inclinação aqui é sempre constante. Isso aqui é uma reta com uma inclinação. Tá? Se é uma reta, tem uma inclinação constante, uma inclinação que não varia. Então, se eu quiser calcular essa inclinação, é ΔS sobre ΔT. Eu posso escolher o intervalo de tempo que eu quiser e a resposta vai dar sempre a mesma. Por exemplo, entre t igual a 0 e t igual a 4 segundos, o meu móvel saiu da posição 0 e foi para a posição 80. Então ele andou 80 metros em 4 segundos. 20 metros por segundo. Ou se eu pegar só esse primeiro triângulo retângulo aqui do início, ó, e de t igual a 0 até t igual a 2, o meu móvel saiu da posição 0 e foi até a posição 40. Ele andou 40 metros em 2 segundos, 20 metros por segundo. Poderia pegar nesse terceiro trecho aqui, ó, entre 2 segundos e 4 segundos. Entre 2 segundos e 4 segundos, ele se deslocou da posição 40 para a posição 80. Andou 40 metros em 2 segundos, então sempre velocidade constante, 20 metros por segundo, MRU. Certo? Uma coisa importante, o deslocamento, ou seja, quanto que a posição variou, corresponde à área sobre a curva de velocidade. Então, vou mostrar um exemplo aqui. Ó, tá? Então, aqui, ó, entre t igual a 0 e t igual a 2,
o deslocamento corresponde a essa área sobre a curva de velocidade. Essa área é um retângulo, cuja base é 2 e cuja altura é 20, então 2 segundos vezes 20 metros por segundo se deslocou de 40 metros. Em t igual a 0 ele estava na origem, 2 segundos depois ele estava na posição 40 metros. Se deslocou então de 40 metros. O outro intervalo aqui, ó, entre 1 segundo e 4 segundos, qual foi o deslocamento? Entre 1 segundo e 4 segundos, eu tenho essa área pintada de cinza. Quanto é essa área pintada de cinza? Bom, o ΔT é de 1 até 4, então o ΔT é igual a 3. E o deslocamento e a velocidade é 20. Então 20 vezes 3, 60 metros. Ou seja, o meu móvel em t igual a 1 segundo estava na posição 20 metros, se deslocou até a posição 80 metros. De 20 até 80 se deslocou 60 metros. Então o deslocamento corresponde à área sobre a curva de velocidade. Isso é uma informação importante para o futuro, certo? Tinha falado para vocês no início, né, no final do episódio passado, que ia ter bolo. E aqui está o bolo, certo? É um bolo, não é uma torta. Pai. Bom, que tipo de bolo é esse? Bolo integral? Mas isso é para o futuro. Tá certo, pessoal? O que a gente vai ver no próximo episódio, então? Dando continuidade um pouquinho de física, movimento retilíneo uniformemente variado. Até a próxima!